Bem, nossa aula agora então, uma aula de exercícios resolvidos sobre o método de Newton-Raphson para encontrar uma aproximação compatível com o limitante do nosso erro para uma equação transcendental. Bom, inicialmente é bom recordar que o método de Newton-Raphson é um método semelhante ao método do ponto fixo, ele também usa uma função de iteração, só que essa função de iteração é uma função sempre igual, ou seja, é x menos a razão formada pela função e sua derivada, tá certo? Então, a única restrição de convergência é que a derivada não se anule dentro do intervalo de busca, tá? E ele é o método mais poderoso entre esses 5 métodos que a gente está aprendendo, tá certo? Então, vamos resolver as equações que estão aqui abaixo com erro inferior a 0,1% no método através do método de Newton-Raphson. E a gente aproveita então para abordar esse tipo de problema. O primeiro problema é determine a raiz cúbica de 7 com erro inferior a 0,1%. E o segundo problema é determine o seno de 20 graus com erro inferior a 0,1%. Tá? Os dois problemas são problemas que são extensíveis a vários outros problemas. Eu posso querer determinar raízes quadradas e assim sucessivamente. Tá bom? Então vejamos aqui no nosso quadrinho como é que isso se processa. O primeiro problema, então, eu vou chamar x, a minha incógnita, da raiz cúbica de 7. E eu vou resolver a equação equivalente formada por elevar ao cubo esse lado, elevar ao cubo esse lado. Então, eu vou ter x ao cubo menos 7 igual a 0. E é essa a equação que eu vou resolver. Então, f de x é igual a x ao cubo menos 7. E, portanto, meu f' de x é 3x ao quadrado. Perfeito? Então aqui eu vou fazer, não preciso nem fazer isolamento, porque eu vejo que f de 1 é menos 6 e f de 2 é igual a mais 1. Então o meu intervalo de busca é o intervalo fechado 1, 2. Só que o meu x0 nesse caso, eu vou ser esperto aqui, porque eu estou vendo que essa raiz cúbica de 7 está próxima de 2. Por quê? Porque a raiz cúbica de 8 é 2. Então eu vou assumir o meu x0 igual a 2, que é a minha aproximação inicial da raiz. Mas em casa, vocês podem dar o chute que vocês quiserem aqui, que vocês vão ver que o método de Newton vai buscar a solução independente do valor inicial dessa aproximação, desde que, nesse processo de encontro, ele não encontre a derivada dessa função, portanto, nesse caso, 3x ao quadrado, uma derivada nula. Tá? Portanto, eu poderia dar o meu chute em 10, em 20, em 50, que ele vem encontrar a raiz correta. Portanto, é por isso que esse método é um método autoiniciável. Então, eu vou identificar aqui a minha iteração, 0, 1 e 2. Os valores de x que serão atribuídos, o valor da minha função de iteração e o erro. Lembrando que a minha função de iteração é sempre a mesma. Aliás, a fórmula da função de iteração é sempre a mesma. E no caso aqui, a minha função de iteração é x
menos a fração formada por f de x, que é x ao cubo menos 7, sobre 3x ao quadrado. Então, eu disse que a minha solução inicial é 2, eu jogo 2 aqui e vou colher 1,9167. Jogo 1,9167 e retiro 1,9129 para um erro de 0,2%. Jogo 1,9129 e obtenho novamente 1,9129, que é a raiz de 7, com erro nulo para 5 algarismos significativos. Lembrando novamente que as minhas aproximações encontram-se nesta coluna e que com erro inferior a 0,1%, porque aqui o erro ainda é 0,2, certo? A minha raiz é 1,9129. Então, com isso, eu posso passar ao segundo exercício. Então, meu segundo exercício aqui é determinar, vou dizer que x é o seno de 20 graus. E muito bom esse exercício aqui para lembrar que o grau não existe mais para a gente. Se eu usar grau aqui, não vai dar certo. Eu preciso converter 20 graus em radianos. Então, x é o seno de π sobre 9. Lembrando como é que eu converto de grau para radiano, é só multiplicar por π sobre 180. Então, 20 graus é igual a 20π sobre 180 radianos, que é π sobre 9 radianos. Tá certo? Então, aqui eu vou aplicar a inversa sobre isso aqui e vou obter arco seno de x menos π sobre 9 igual a zero. Esse aqui é o meu f de x e o meu f' de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a minha função de iteração aqui é igual a x menos, já trabalhado, vocês podem depois fazer aí, raiz quadrada de 1 menos x2 vezes arco seno de x menos π sobre 9. Então, essa aqui é a minha função de iteração. E aqui eu posso, então, já processar 0, 1 e 2, valores de x, valores de φ de x e os meus valores do erro. Então, aqui eu vou ter que ter uma exceção, porque a função domínio da função arco-seno é de menos 1 a 1. Então, não vou poder ter um intervalo unitário. Então, o meu intervalo agora será de 0 a meio. Lembrando que o seno de 30 graus é meio. Então, a minha solução inicial empregada para iniciar aqui o meu método vai ser 0,5. Então, quando eu jogo 0,5, eu tenho 0,34885, 0,34
885 0,34203 com erro de 2%, 0,34203 me entrega 0,34202 com erro de 0,003%. Então, a minha solução, com erro inferior a 0,1%, é 0,34202, que eu posso ter como seno de 20 graus.